Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fide. Divina vontade, reina na minha vontade. Esse estudo de hoje, tudo que eu escutei assim, né? Tudo que eu escutei mesmo me fez assim entrar, né? Entrar dentro de mim mesma e Jesus me mostrando, sabe? Coisas do meu interior, assim, é, coisas assim que se eu não entendia antes, né? Ele vai levando a gente a entender sobre a questão do amor, sobre a questão desse despojamento total de você ser conduzido por Deus, né? Onde Deus te levar, a situação que Ele provê para você, sendo favorável, desfavorável, mas aquele entendimento de você saber que aquilo que te acontece, aquilo que Ele permite, do jeito que acontece, é o jeito que Ele quer para a gente, né? Porque às vezes, porque é aquela questão, né? A gente às vezes tem muito, aprende a amar muito a cruz, né? Então, a desejar o sofrimento, a penúria, vamos dizer assim, a desejar mais o sofrimento, a se abstrair de gozos, né? Só que ele também permite esses gozos, ele permite também situações de uma felicidade, que dá aquela sensação sim, mas eu tô tendo mais, não preciso de tudo isso, mas ele permite situações assim, né? E a gente tem que estar aberto para aquilo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, em todos os momentos. Ter um coração aberto, porque um coração que é totalmente aberto, ele é aberto tanto para receber o pouco ou o muito, né? Está sempre aberto. Aquilo que entra ali é suficiente. Se for muito, é o suficiente. Se for pouco, é o suficiente. Então, porque o contentamento desse coração é Deus. É ter Deus ali atuando, é ver Deus em tudo. Esse é o contentamento, porque a pessoa sabe que tudo é para a glória dele. A dor, a alegria, o sofrimento, a felicidade, todas essas circunstâncias são para a glória dele, né? Doçura e amargura, isso tudo é a vida divina em nós. Então, abertura de coração significa a gente não pôr obstáculo em nada, a gente ser totalmente vazio de nós mesmos, significa isso, a gente ser tudo aberto para aquilo que Deus quer fazer em nós, porque a gente não vive mais, quem vive é Ele em nós. É Deus agindo em nós, é Deus querendo em nós, é Deus fazendo acontecer em nós, do jeito dele, da forma dele. E a gratidão é esse reconhecimento, é esse despojamento e é essa entrega total ao plano de Deus. Você ser corresponde. Eu estava lendo um trecho sobre correspondência que eu enviei para o irmão na casa. E é isso, você tá aberto para aquilo que ele quer. A sua correspondência precisa formar um eco. Antes mesmo que as coisas aconteçam, você já está agradecendo. Antes, durante, depois, você já tem uma disposição que é como que se fosse um eco da sua alma. Ele já entende que você já disse sim, já entende que o seu coração está tão desejoso, está tão disposto, que antes mesmo de uma coisa acontecer, você já tem aquela disposição. Então, antes mesmo de vir um sofrimento, já existe uma disposição em você, uma abertura, que é o seu eco, dizendo sim para ele o tempo todo, Fiat, 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 Fiat. É um eco que a criatura dá, em que ela não põe nenhum obstáculo na obra de Deus. Então, tanto quanto antes mesmo de acontecer, ele já sabe que você está disposto, que você está dando o seu sim, que você está morrendo para você. Então ele já vê a criatura preparada, a criatura assim,
atenta. E aí eu estava também meditando sobre a questão da gente estar atento aos sinais, isso foi falado, atento aos sinais que ele dá pra gente, ficar atento às realidades e aceitar do jeito que vem as coisas. Aí eu me lembrei, né, eu tava dando um exemplo, que às vezes a pessoa pensa assim, né, eu estou lendo imitação, né, a vida íntima de Jesus. Aí Jesus sofreu muito, Jesus, né, nasceu numa gruta, passou frio, Jesus foi muito sofrido, ele não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma comodidade, nenhum conforto, então eu não vou aceitar nada que vier para mim. Aí eu me lembrei, né, a pessoa que pensa assim, aí eu me lembrei que eu tive esse pensamento, porque um tempo atrás, acabou que nem deu certo, não era para ser, né? Mas um tempo atrás o meu esposo estava querendo viajar para o exterior, né? O plano dele era ir até a casa do meu cunhado, que mora na Espanha, e de lá ficar lá, hospedar lá, né? Ficar que o irmão, né? Irmão dele e tal, tem espaço lá, ele já até ofereceu isso já pra gente. Aí ele queria ficar lá um tempo e de lá ele queria viajar para Assis, porque tem muita vontade de conhecer o santuário que tem lá em Assis, né? Aí, quando ele falou de Assis, eu lembrei, quando ele falou da Itália, eu me lembrei de Corato, né? Me lembrei de Luísa, né? Aí eu cheguei a comentar, lá tem Corato, lá tem a cidade da Luísa lá. Aí falou assim, vai, de repente dava pra gente ir também, ele falando. Aí ele querendo programar mesmo, e ele levando isso muito a sério. E quando ele falou comigo, eu falei brincando, sabe? Mas ele muito sério mesmo, falou, não, não, seria bom a gente ir. Eu pensando assim, não precisa disso não, só quero a divina vontade, eu não quero passear, não tenho interesse nenhum nisso, né? Aí na época eu procurei a Aline, conversei com ela, né? Aí ela até, eu lembro das palavras, né? Que ela falou para mim ser uma presença animada, ela juntou meu esposo, uma companheira animada, e que se fosse da divina vontade, que fosse para mim com alegria, né? Para mim não me opor ao que Deus está permitindo. Aí, hoje, ouvindo isso tudo, eu lembrei disso. Falei, nossa, realmente, a gente aceita as coisas como vem, né? Opor a nossa vontade é quando a gente quer, não aceita aquilo que vem, a gente quer mudar de uma forma que seja benéfica para a gente, em benefício próprio, por amor próprio. Quando a gente quer, tipo, alterar as coisas, tentando evitar algum desgosto para a gente, mas tudo é em função nossa, né? Então, tipo assim, ah, não, meu esposo escolheu tal pacote de viagem, mas não gostei porque, por exemplo, não tem almoço incluso. Ah, não, é melhor algo que já tenha mais conforto, mais comodidade, mais coisas inclusas. Aí eu fico querendo alterar as coisas, pensando sempre em um benefício e temendo sempre alguma contrariedade. Então eu já tenho um medo tão grande das coisas darem errado que aí também entra uma desconfiança. Aí eu quero alterar as coisas para meu benefício, entendeu? Eu não tô nem aí. Tipo assim, o que que é o amor próprio? Eu não tô nem aí se meu esposo tem condição ou não de pagar aquele valor a mais que eu teria que pagar, mas o que importa é que lá no fundo eu não fico sem aquilo. Como se lá no fundo eu tivesse isso comigo. Eu não fico sem tal conforto. Olha, eu não fico. Se a gente vai viajar para um lugar assim, vai de ônibus, vamos supor que a gente vai de ônibus. Ah, mas se não tiver ar-condicionado, eu não vou. Eu não vou porque eu não suporto lugar sem ar-condicionado, porque isso, porque aquilo. Então, é quando eu quero muito, eu quero o melhor para mim. Eu quero o melhor para mim. E não importa se para o outro vai ser difícil, se meu esposo vai sofrer muito para ter que pagar, porque eu quero o melhor para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Tudo em função minha. Eu tenho algum benefício, não tem. O sacrifício vai ser sempre para o outro. Então, quando que é o amor próprio? O amor próprio é quando eu jogo o sacrifício todo para o outro. E para mim não tem sacrifício nenhum. Para mim vai ficar uma vantagem muito grande para o outro sacrifício.
por outro sacrifício. Aí eu pensei em Jesus, né? Porque Jesus, para ele ficava o sacrifício, né? Para ele e para aqueles que o amavam, né? Ali para Nossa Senhora, São José. Para eles ficava o sacrifício, mas enquanto ele estava no sacrifício, no despojamento, na penúria, vamos dizer assim, ele pensava naqueles que sofriam, sempre pensava naqueles que não tinham o que comer, naqueles que precisavam. Então, para os outros ele pedia, para os outros ele se importava mais com os outros. Esse amor em direção ao outro é exatamente o que Deus quer, né? A gente não pensar em nós, né? A gente pensar no nosso próximo, a gente rezar pelo nosso próximo, a gente pedir a Deus, né, para atender o nosso próximo, né? Então, a gente nunca se pensando em nós mesmos, né? Basta que eu fique confortável na minha casa, tendo tudo, e não importa o mundo, não importa quem sofre, não importa quem passa dificuldade, só importa que a minha geladeira esteja cheia, o meu armário esteja cheio, meu guarda-roupa esteja cheio, eu esteja confortável na minha casa, né? Então, isso que importa. Então, você não quer se sacrificar, então não importa se os outros estão sofrendo, né? Então, não é assim, Jesus não era desse jeito. E é exatamente nisso que a gente tem que imitar Jesus, nesse grau de intenção, de amor, e de disposição, de abertura para aquilo que Deus quer. Porque é, o- a questão não é você viver numa gruta, você ir para o Egito lá, ou quando você fugir para o Egito, né? Ir para o Egito, vai fazer tudo, percorrer todos os caminhos que Jesus percorreu, então eu vou mudar para a Terra Santa. E quando chegar a certa idade, eu vou lá querer ser crucificada. Não é desse jeito. A imitação de Jesus é da intenção, é da união com Deus. Ele tinha união perfeita com Deus. Ele viveu na divina vontade. A vida dele exalava a divina vontade. Ele queria o que o Pai queria, ele estava aberto ao que o Pai queria dele. Tudo que acontecia com ele, ele sabia receber como oportunidade. Oportunidade para remir, oportunidade para reparar, oportunidade para rezar, para pedir graças. E essas graças que ele pedia sempre em auxílio, né, os que mais necessitavam. Ele pedia por nós, por cada um de nós. Era uma vida de doação. Qual que era o que Jesus tinha dele, né? É o que ele já tinha com o Pai, né? É aquilo que ele já tinha por ser Deus, né? Esta união com o Pai. A felicidade dele era distribuir esses bens, que fazer com que por meio dos méritos dele as pessoas pudessem ser agraciadas. Então, a nossa felicidade, a nossa união com Deus é aquilo que o Senhor nos ensinou, da gente não pensar em nós, nem na questão da santificação, da gente entender que a nossa vida foi dada para Deus e esse bem é um tesouro que agora não nos pertence mais, pertence a Deus. Então, Deus pega disso que foi dado gratuitamente, que ninguém foi forçado, ninguém pode dizer que é forçado, ele não quer nada forçado, ele nos chamou e cada um disse o seu sim, deu seu fit, deu testes e testes e vai continuar dando para a gente sempre reafirmar esse nosso sim, porque é algo muito voluntário, é uma entrega voluntária, né? E esses bens agora não são nossos mais, são todos de Deus. Vivemos então às custas de Jesus, Ele cuida de nós. Nós não ficamos mais por conta nossa, no sentido de pensar em nós. A gente está abandonado, nós estamos abandonados em Deus e Deus faz o que Ele bem quiser. Ele agora é quem manda, entende? Então, os tesouros são dele agora, a nossa vida. Então, tudo o que a gente fazer aqui em união com Ele, na divina vontade, nada disso nos pertence. Essa meditação que eu estou fazendo aqui, os frutos dela, as graças que são derramadas enquanto estou meditando, que não sou eu que estou fazendo, mas é Ele em mim, todo esse fruto que vai dar essa meditação, todas as graças, Ele vai colhendo isso e vai usando do jeito que Ele quiser, entendeu? Eu não pego nada para mim,
porque não me pertence mais, eu não existo mais. Eu sou parte dele agora. Então, ele pode fazer o que ele bem entender. Ele tem a chave foi dada para ele, então ele tem autoridade, ele tem o direito que foi devolvido para ele, esse direito de pegar e de usar disso da forma que ele quiser e distribuir da forma que ele quiser, para que ele quiser, na extensão que ele quiser, multiplicar quantas vezes ele quiser, entende? E essa é a nossa alegria. A alegria de ver Deus feliz, de ver Deus, Deus feliz no sentido de que, olha, tem gente preenchendo esse, não nós, mas olha, tem pessoas que se anularam para que formaram um vazio muito grande de si mesma, para eu enchê-las de mim, da minha própria graça, do amor que sou eu mesma, e para eu colher esse amor, em união com a criatura, que tudo que eu queria era isso, a união da minha vontade com a da criatura, para continuar a criação, redenção, santificação, e ver essa continuidade, ele pode continuar executando os planos dele, e essa é a nossa felicidade, porque isso são glórias e glórias para Deus, essa é a nossa alegria, que era a mesma alegria de Jesus. Então, a nossa imitação da vida de Jesus é nesse sentido da intenção, de ver a glória de Deus. E Nossa Senhora é a mesma coisa, pensava só na glória de Deus, só na glória de Deus, ele ganhando, entende? Ele ganhando. Então, a vida de Jesus teve frutos, tudo que ele fez foi frutos. E os frutos que foi colhido da vida dele era aquilo que Deus pediu, né, decretou que ele viveria, né? Então, a redenção, tudo que Jesus fez, as orações, reparando tudo, cada situação, gente, se a gente for ver a vida dele, desde o ventre materno até a morte dele, entende? Ele abraçou a todos, como se vivesse a vida de cada um e morresse a morte de cada um, todos. E esse é os frutos que Deus quis colher dele e colheu. Então, cada um de nós também, ele quer os frutos. Mas esses frutos não é o que a gente quer dar, é o que ele quer de nós. E como quando a gente se anula, a gente não quer mais nada, a gente não tem opinião, não fica tentando dizer para Deus o que ele deve fazer, o que ele deve plantar, o que ele deve semear, o que ele deve colher, como ele deve fazer, como ele deve distribuir. A pessoa que é vazia de si mesmo, não pensa desse jeito. Não pensa desse jeito. Não pensa nem em dar as coisas, sabe? Entende que quem faz tudo é ele. Só precisa ser esse nulo, sabe? Você precisa corresponder e ser esse nulo, e ser grato, entende? Corresponder com a sua vida, né? Porque se a gente não se mexer também, aí não tem como. A correspondência não é você, tipo, ficar assim. Aí eu vou ficar o dia todo aqui em êxtase para Deus agir dentro de mim. Não, não. A correspondência é você viver a sua vida. Jesus correspondeu na vida dele. Você vai corresponder na sua vida. Você tem trabalho? Você trabalha fora? Então você vai corresponder indo trabalhar. E ali vai ter os frutos que ele quer ali. Entendeu? Que ele vai usar de você, da sua vida, que ele te deu como um dom. E ele vai, e já que você se anulou para ele, então ele pode fazer o que ele bem entender. Você desapareceu. Então ele vai te usar onde você for, do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Vai jogar o amor dele mesmo para que você ame, da forma que ele quer. Tudo vai ser nisso, em função da glória dele. Esse é o objetivo, a glória de Deus. Então, tudo assim na nossa vida, trabalho, cuidado diário com a casa, para quem está na condição de casado, que foi chamado nessa condição, para quem é solteiro, que vai ficar, não sei se vai casar ou não, tudo vai ser o que ele mandar, da forma que ele mandar, do jeito que ele quiser, e você vai correspondendo, né? Que é esse eco que você vai fazendo todos os dias.
de muito obrigada, de louvor, de gratidão, de reparação. Outro ponto sobre a reparação que, que me tocou muito, né? Porque tudo que acontece é uma reparação, né? As alegrias e os sofrimentos também são para reparar, porque as alegrias também, a gente vivendo ela e aceitando da forma que Deus manda as situações, a gente também repara por quem não agradece, por quem, por quem vive felicidades e por si só, né? Vive para si mesmo. Todas essas situações, a gente repara todas as situações, a gente repara por todos e todas as situações que ele permitir na nossa vida, tudo que nos acontece. Então, essa questão também que eu ouvi falar sobre a questão da perturbação e da paz, né? Do espírito de perturbação da paz, que quem, né, quem tá, vive nessa graça de Deus, né, que essa, na divina vontade, ela vive em paz constante, que é um grande sinal de quem está nessa união com Deus é a paz constante, que Ele próprio é um guarda nosso, né? Ele não nos deixa entrar perturbação. Vem preocupações, dificuldades, vem situações que acontecem, não estamos imunes a nada disso, mas vem uma paz. E é exatamente o que está acontecendo comigo, né? Quando foi falado, eu falei assim, nossa, estou passando por isso. É exatamente desse jeito que está acontecendo comigo. Porque é da família, né? Tem uma situação com o irmão. Ele tem 18 anos, meu irmão mais velho já ofereceu trabalho para ele, onde meu irmão trabalha, é um lugar muito bom. Eles dão oportunidade para jovens, jovens assim a partir de 16 anos, que quer seu primeiro emprego, dá oportunidade. O meu irmão já fez de tudo para colocar esse meu irmão lá, sabe? Ofereceu toda a ajuda possível, todo o treinamento para ele. Nós corremos atrás até de uma bolsa para ele no colégio muito bom, para ele estudar, porque ele gostava, pelo menos quando era mais novo, falava que gostava muito dessa área de mecânica. Então, a gente estava olhando essa bolsa para ele, Deus providenciou tudo. Ia ser um curso gratuito, o custo dele seria só transporte. E lá ele teria tudo, sabe? É um lugar muito bom, um colégio bom. Ele faria esse curso lá e meu irmão ia dar todo o suporte, material para ele, tudo, tudo, tudo. Meu pai correu atrás, documentação dele, tudo, 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 tudo. Mas aí o que que aconteceu? Não foi. Ele não quis ir. Na hora que era só ele ir, ele fez isso. Então foi um. Imagina como meu pai ficou, né? E a gente sofreu, né? Muito. Imagina como meu pai ficou, meu pai e minha mãe. Depois de ter feito todos os investimentos, tudo, 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 tudo para ajudar esse meu irmão, acontece uma coisa dessa. Aí ele rejeitou, não quis dar satisfação. Meu pai e minha mãe insistiu, insistiu e nada. Não quis estudar mais. Aí a gente oferecia a oportunidade de dar aula para ele em casa, de ajudar ele para dar continuidade e nada. E foi se fechando, 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 fechando. Entende? E já está um tempo nessa situação. Na verdade, isso foi desde os seus 16 anos e começou assim, a ficar assim. E meu pai e minha mãe arrumou uma psicóloga para ele na época, né? Olhou psicólogo, isso já tem um tempo. Teve uma vez que eles até conseguiram um médico para ir lá em casa. O médico foi lá em casa tentar conversar com ele, ele não quis. Ele não abriu nem a porta do quarto, não quis. E ele tá nessa fase que ele liga o som alto o dia todo. Com custo, minha mãe consegue pelo menos implorar assim para ele. Minha mãe tá chegando, minha mãe tá numa situação que ela tá implorando para ele. Implorando, entendeu? Para ele abaixar o som. E ele fica o dia todo com o som alto e jogando. E quando a gente conversa com ele ignora. Aí teve uma vez que a gente reuniu lá em casa todo mundo, nós fizemos orações, orações assim mesmo, de exorcismo, né? Tudo. Rezamos e deu uma melhorada, entendeu? Ele deu uma melhorada nesse sentido, mas tem hora que tem umas recaídas, né? E ele fica
Tem dia que tá tranquilo, ele até responde a gente assim, né? Responde o que eu falo, não é xingar. É você falar bom dia, boa tarde, ele responder, sabe? Ele levantar, passar por nós, né? Agir como uma pessoa, né, gente? Mas tem dia que parece um animal em casa. De tão situação que fica, assim, sabe, atacado. Aí, ontem eu fui lá em casa, aí todo mundo falando comigo que não aguenta mais. A minha irmã, que fica mais afastada no quarto, o quarto dela, ali é o melhor quarto da casa, onde não entra muito o som lá, e mesmo assim ela já tá nervosa. E minha mãe, meu pai nervoso, minha mãe, eu não tô conseguindo nem rezar mais por causa disso. Eu falei, opa, é por causa disso que a senhora vai rezar mais ainda, né? Apesar disso, vocês vão rezar sim. Ah, mas não dá para rezar direito por causa do barulho. Não reza assim mesmo, entendeu? Não para de rezar, não para. É agora que é o momento mais de rezar mesmo. Aí eu fui, conversei com a minha mãe, né? Falei assim, não, a gente vai juntar a família toda então. Vai juntar a família toda e a gente vai chamar aí para um cantão, para todo mundo vai conversar. Aí foi aí aquilo que juntar todo mundo. Porque é algo que envolve a família toda. Então vamos juntar todo mundo. Tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo incomodado. Só que cada um tá no seu canto incomodado, não. A gente vai todo mundo junto, chamar para conversar e a gente vai resolver isso. Falar abertamente, claramente, sem reserva. Entendeu? Aí eu até comentei isso partilhei com a Aline ontem sobre isso, né? Essa questão de conversar. E, e para mim foi uma confirmação que realmente é isso. E que se ele é assim, pode ser que ele, se a gente chamar para conversar, ele não vai. Então, talvez a gente que tem que ir até ele mesmo. Então, entrar no quarto, todo mundo, e falar. Ir até ele, não esperar ele ir até nós. Que ele não vai fazer isso. E conversar, e fazer um momento de partilha, sabe? De família, momento de cura, tudo o que for necessário, sabe? Mesmo que a gente vai ter que também passar por uma vergonha muito grande, uma exposição, porque é difícil fazer essas coisas, entendeu? É difícil, gente. É muito difícil, não é fácil, não. Entendeu? Pro meu pai, pra minha mãe ter que virar e falar, filho, conversa com a gente. A gente tá aqui, somos seus pais, gente. É uma humilhação. Um pai ter que virar pro filho e falar assim, ô, eu sou seu pai. Você pode contar comigo. Eu fico pensando em Deus, né? No sofrimento de um pai, levando sempre para essa dimensão maior, né? O sofrimento também, porque Deus, né, tá ali 24 horas. Filho, fala comigo. Apresente para mim sua dor. Você conta para todo mundo, filho. Né? Você conta para todo mundo e você vai buscar alívio. Você quer buscar alívio para o seu sofrimento na droga, no álcool, no sexo, em tantas coisas, filho, que só vai te deixar mais atolado ainda nesse buraco que você tá. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui esperando você falar comigo e você não fala nada. Você passa o dia todo sem falar comigo. Você fala com todo mundo, entendeu? Mas não fala comigo. E eu tô aqui à sua disposição, né? Você que deveria estar à minha disposição e eu que estou à sua disposição. Aí eu fico pensando assim, que essa humilhação que é pro meu pai e pra minha mãe muito grande, minha mãe conversar com ele, nem olhar na cara dela, entendeu? E minha mãe falar com ele, sabe? E meu pai falar com ele também. Então, que meu pai fala assim, não, parece que aqui dentro dessa casa eu sou ninguém, entendeu? Não existo aqui nessa casa. Parece que nessa casa eu não existo, porque, é, sei lá, né? Não tem nenhum respeito, né? Não tem nenhum... É como se ele não me visse como pai. Meu pai tá sofrendo muito, né? E aí eu fico pensando em Deus, né? Fico pensando em Deus, né? Nesse sofrimento em Deus nesse sentido também, de muitos não reconhecer ele como pai. Dele tá ali, é o contrário, né? Acusa ele de tudo, porque o meu irmão, o que que tá fazendo? É como se meu irmão tivesse descontando na gente a carência dele. Nós conversamos sobre isso também, a Aline, né, falou isso comigo. E é exatamente isso que está acontecendo, né? É exatamente isso.
é a carência, está descontando. Ele põe o som alto, é uma forma dele de chamar atenção, chamar atenção. Então, mas aí também, né, se a gente for olhar, a forma dele também talvez tá pedindo ajuda. Só que o problema é que não é que a ajuda não tá tendo, porque todo mundo preocupa com ele, todo mundo tenta conversar com ele, e ele ignora. Então tem uma malícia aí, tem uma malícia, foi o que foi falado também, tem essa malícia. Então, o pai também, assim, Deus se move, assim, Deus manda um sol gostoso, como o sol que eu tô vendo aqui agora, batendo na minha porta, sabe? Como foi falado, né? Não tem desculpa pra gente. Ele manda todos os meios, todas as oportunidades. Seja uma pessoa que vira para você e te dá um bom dia, com aquele sorriso, é Deus te dando um bom dia. E a pessoa fala: Nossa, eu não sou amado por Deus. Deus não existe, não, porque senão eu não estava nessa situação. Eu não sou amado, não. Eu sou. E a pessoa se vê assim, culpa Deus pela aparência física que tem, pela condição que está vivendo em casa, pelas dificuldades, pelos sofrimentos interior, a pessoa, em vez de correr para Deus, ela culpa Deus pelo sofrimento dela. Ela culpa Deus, entendeu? Ela desconta em Deus, sabe? Tá doendo e você vai lá e bate, como se meu irmão tivesse assim, tá com uma dor dentro dele, mas essa dor, ele tá batendo nos outros com essa dor, sabe? Como que eu posso explicar isso? Ele tá gritando, né? Tá doendo, ele tá gritando. Só que aí quando vem o remédio, ele pega o remédio e atira na cara do outro, né? Então, para que você está trazendo remédio para mim? Melhor que eu tivesse essa dor, nunca tivesse essa dor. Muitos falam assim com Deus, né? Ah, o que que adianta aí o senhor me mandar essa ajuda aí, ó? Eu tô na cadeira de roda aqui, ó. Antes não seria melhor eu estar andando? O que que adianta o senhor estar me mandando alguém que me doa uma cadeira de roda, alguém que está me limpando a minha casa, que está cuidando de mim, sem que o melhor não seria eu estar andando? A pessoa, a pessoa não quer passar por nada, né? A pessoa quer o amor, quer ver o amor de Deus da forma dele. O amor de Deus para ela significa ela não ter nenhum desgosto na terra, entendeu? Mas aí a pessoa não vê o amor se mover de outra maneira, porque de repente, se aquela pessoa ficou na cadeira de roda, foi um livramento. Talvez aquela pessoa ia perder a alma dela se continuasse pelos caminhos que ela andava. Então Deus permitiu esse sofrimento, essa cruz, né? Deus pregou ela naquela cruz ali, de deixar ela na cadeira de roda, para salvar ela. Talvez talvez é fruto da oração pensa num filho que ficou na cadeira de roda. Talvez foi fruto da oração de uma mãe que rezou pela conversão do filho. Então como que Deus foi de encontro a essa alma, atendeu a oração dessa mãe? Permitiu uma situação em que, sei lá, o filho sofreu um acidente e foi para a cadeira de roda. E através daquilo ali, ele vai, através desse não, ele vai ver o sim. Esse não que ele recebeu naquele momento, ele vai ver um sim mais para frente. Foi para salvar aquela alma. Ele vai ver o amor de Deus, aí ele vai perceber, porque agora, se antes ele chutava a mãe, se antes ele não estava nem aí para a mãe, agora ele vai ver o amor de Deus através dessa mulher, dessa mãe. Entende? Que essa mãe agora ele vai parar, porque antes ele saiu de casa, não estava nem aí para a mãe, vivia a vida dele, a mãe dele rezava, ele nem sabia o quanto que aquela mãe estava de joelho rezando por ele, se entregando por ele, e de repente naquela cadeira de roda, e vendo esse amor de mãe, vendo essa mãe, que o cuidado dessa mãe, ele vai perceber o tesouro que ele tinha, que ele não valorizava, entendeu? E as pernas que ele tinha para andar antes, ele nunca agradeceu a Deus pela vida, pela saúde. Então agora ele vai ver o valor de que do que ele tinha, entendeu? E vai ser mais grato a Deus, vai agradecer pelo tempo que não agradeceu. E ir resignando esse sofrimento, se ele entender essa resignação, vai ser a forma da gratidão, dele da gratidão que ele não deu antes. Então, é,
tudo que nos acontece tem um propósito. E o que o meu irmão está passando é uma oportunidade também, sabe-se lá como seria também se ele tivesse por aí fazendo tudo o que ele quer, que ele queria, que ele gostaria, tendo tudo, né, tendo tudo muito fácil, não tendo nenhuma dificuldade. Porque ele tá tendo um tipo de é um tipo de enfermidade, né? Mas a gente não sabe, entendeu? A família tá, com isso a família vai estar se unindo mais, porque a família nunca foi preocupada com coisas materiais, não, sabe? Falo que meus pais sempre foram pessoas de fé, pessoas de oração. Mas sei lá, às vezes também a gente foi meio desligado de um para o outro. Na minha família nunca teve muito diálogo, sabe? De conversar, de falar de coisas do interior. E agora a gente se volta mais para isso, do diálogo, né? Do meu pai ter que ir até. Porque meu pai nunca foi de ir até a gente também perguntar o que está acontecendo. A gente que tinha que falar alguma coisa se quisesse. E todo mundo lá, minha família é muito travada e fechada. Então, olha o que o senhor está operando na nossa família. Fazendo a gente falar mais dos sentimentos, fazendo a gente se preocupar mais com o outro, fazendo a gente ver mais a necessidade uns dos outros. E esse despojamento da gente ter que ir lá e falar com o outro, sabe? Parar um pouco o que a gente está fazendo para entrar no quarto do outro e falar com o outro, perguntar, fala comigo o que está acontecendo, né? Meu irmão, quantas vezes faz isso? Meu irmão casado. Sai da casa dele e fala, não, fala comigo, eu sou seu irmão, pode falar o que você tiver precisando, pode falar comigo. Ele faz desse jeito, meu irmão. Então, para ele ter que fazer isso, se fosse em outras ocasiões, não faria, estaria na casa dele lá, nas preocupações dele. Então, para ele sair dele mesmo, olha a oferta que o meu irmão dá, meu irmão casado, de sair das preocupações dele. Meu irmão passa muita coisa, mas dele sair da preocupação dele, sair de si até o meu irmão e sentar, mesmo que ele fale, 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 meu irmão só fica olhando para baixo. Mas meu irmão fala, 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 e ele está sempre fazendo. Tá vendo? Então, nisso tudo, a gente tem que, né, tem que ver além do sofrimento, que a gente ficar, se eu ficar só assim, nossa, tô passando por essa situação em casa, meu irmão tá sofrendo, 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 mas espera aí. Deus não tá agindo? E como tá agindo? Sabe? Como que Deus tá unindo? E isso da gente também juntar a família toda e falar, vai ser uma morte muito grande para todo mundo, gente. É muito difícil fazer isso. Não é fácil. É muito mais difícil para nós do que para o meu irmão. Entende? Então, é uma morte. E pensa quantos glória a Deus isso é, esse ato, essa situação. Quantos glória a Deus, quantos glória a Deus. Então, a gente não pode deixar de dar glória a Deus, sabe? Dar glória a Deus. E é Ele mesmo em nós, a gente não faz nada, sabe? É, é, da nossa parte é dizer fiat e pronto, entende? Mas se a gente não vê a situação e não diz fiat, se a gente não dá o nosso fiat nessa situação, a gente está deixando de dar glória a Deus, né? Então é isso, né? A vida de Jesus foi sempre um glória a Deus, que a nossa vida seja também. E então, o que eu queria falar dessa experiência é que eu senti a dor, mas não veio a perturbação no sentido aí agora, aquela perturbação, aquela eu sinto, é a dor com a paz, entende? A paz, porque tudo isso tem a mão divina, né? Deus está em nós. Deus está em nós. E a presença dele é paz constante. Paz constante. Você tá vivo, você sente a dor, né? Cruz dói, né, gente? A cruz dói, você sente a dor dos espinhos, entendeu? Mas a sua intenção unida a dele é a paz. Essa união das intenções. Você vê o fruto, você sabe que o fruto é a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus, a glória a Deus. Então você não, quando você perde a paz é quando você pega algo para você. Ah, mas essa situação está me aborrecendo. Uai, desde quando eu tenho que preocupar comigo? Eu não existo. Entendeu?
Não é assim. Seja tudo para a glória de Deus a nossa vida. Tudo que nos acontece são oportunidades. Oportunidades para se dar glória, glória, glória a Deus. Glórias e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Em nome do Espírito Pai que me Santo. Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito. As adorações, os louvores, o amor, a ação de graças, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 16, Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, Escola da Divina Vontade. Repouso noturno no caminho e descanso. Foram muitas as tribulações desta viagem. À noite, encontrando algum lugar conveniente, repousávamos no campo, onde o manto de José servia na maioria das vezes de teto, e ali debaixo se punham de joelhos a querida mãe com seu esposo. Olhavam o meu rosto, onde descobriam um raio de divindade que ali estava escondida, mas que eu lhes manifestava, a fim de que se consolassem e confortassem em tempo de tantos sofrimentos. Só esta visão tornava-os cheios de todas as consolações que podiam desejar. Eu só estava aflito entre tantos sofrimentos, não querendo, na maioria das vezes, admitir consolação alguma. No entanto, estava com fisionomia jovial e majestosa, de modo que apresentava muito mais de divino do que de humano, para consolar os aflitos, peregrinos. Orava ao Pai se dignasse dar consolo a todas as almas necessitadas e aflitas por meu amor, a fim de que um raio da divina graça ilustrasse-lhes a mente de modo tal que chegassem a conhecer como em seus corações habitava o seu Deus, e que, percebendo verdadeiramente por amor, crendo nele pela fé e experimentando-o pela doçura, viesse a ser consolados e confortados por sua graça e presença, havendo-se detido um tanto, pois a querida mãe e José, a contemplar meu rosto e fluir de minha presença tão amável, refazia-se com um bocado de pão e água, depois do que davam graças ao Pai e a mim, e com novos cânticos louvavam a divina bondade. Os anjos acompanhavam
os seus cânticos, bendizendo também eles o seu Criador. E eu tudo oferecia ao Pai, no que se comprazia, mais do que em todos esses louvores. Depois dava-me a dileta mãe o seu puríssimo leite, que tomava com tanto gosto, tendo grande necessidade dele para sustentar a minha humanidade até a hora que chegasse a hora de pregar ao público. Eu achei muito interessante, né, esse estudo de hoje da escola, né, a questão da gente viver, a gente viver a divina vontade naquilo para o qual Deus permite, né? Como Jesus hoje ensinou pra gente, né? Tipo, sobre a questão de um exemplo da comunidade, que tinha uma pessoa que estava noiva, né? E que ia casar e que conheceu a divina vontade já noiva. Então, assim, essa questão do chamado, né? Da gente aceitar aquilo para o qual Deus nos designa que a gente passe, né? E aí, vendo esse trecho, né? Esse trecho da vida íntima, que fala assim: foram muitas as tribulações dessa viagem. Então, assim, a gente viu que toda a questão da vida íntima, a questão de Jesus, né, da vida de Jesus, é muito sofrimento. Só que não tira a felicidade que ele sente de passar tudo aquilo, né? Porque ele fala assim, ó, foram muitas as tribulações desta viagem. À noite, imagina uma noite escura, né? Sem a pessoa ter conforto nenhum, viajando num jumentinho, né? Exposto ao perigo, exposto ao frio, exposto, né? Exposto a tudo, a pessoa está exposta a tudo. Encontrando algum lugar conveniente, repousávamos no campo. Olha só, eles repousaram no campo, onde o manto de José servia, na maioria das vezes, de teto. Imagina só você viajar e você ficar, como teto, você ter um manto, né? Você, para poder ter uma cobertura, né? Jesus, para poder ter uma cobertura, ele estava no campo, né? Ele tinha chegado no campo, e aí, para ele poder estar, para ele poder ter uma cobertura, ele era o manto de José, né? Usava o manto de José. E ali, debaixo, se punham de joelhos. Ali, debaixo do manto, eles se punham de joelhos. A querida mãe, com seu esposo, aí Nossa Senhora e São José, se punham de joelhos, né? Debaixo daquele manto. Olhavam o meu rosto. Eles olhavam para o rosto de Jesus, onde descobriam um raio da divindade. Mas eles viam, eles não ficavam presos, né, naquela situação que eles viviam, que é uma coisa assim, eles ficavam resignados, eles aceitavam, né, tudo por amor, eles aceitavam aquela situação. Imagina a gente ter que fugir, né, a gente ter que fugir para um lugar com uma criança, né? E aí eles olhavam para o rosto de Jesus e descobriam um raio da divindade de Jesus, né? Que ali estava escondida, né? Então, no meio daquela situação toda, né? No meio daquele sofrimento todo, daquela situação de extrema pobreza que Jesus passava e que eles também passaram, eles viam um raio da divindade, né?
que ali estava escondida, mas que eu lhes manifestava, Jesus manifestava esse raio da divindade nele para ser uma espécie de consolação, a fim de que se consolasse. Era o consolo deles, era esse pequeno raio da divindade que Jesus mostrava para eles, né? E confortassem em tempo de tantos sofrimentos, né? Os tempos eram de muitos sofrimentos. Só esta visão tornava-os cheios de todas as consolações. As visões que eles tiveram de ver a divindade de Jesus consolava eles, que podiam desejar. Eu só estava aflito entre tantos sofrimentos, não querendo, na maioria das vezes, admitir consolação. Jesus só estava aflito no sofrimento e, na maioria das vezes, ele não admitia consolação alguma, né? Ele não se esquivava de passar por aquilo, né? Mas ele falava, ele estava sempre o tempo todo unido com o Pai, então, se o Pai queria que ele passasse por aquilo, ele queria fazer o Pai feliz, mas para fazer o Pai feliz, ele reparava pela humanidade, por nós. No entanto, estava com fisionomia jovial, mesmo diante do sofrimento, Jesus estava com fisionomia jovial e majestosa, de modo que apresentava muito mais de divino do que de humano, né? Então ali ele apresentava muito mais de divino do que de humano naquela situação, naquele campo ali, né? Para consolar os aflitos peregrinos. Então ele passou por esses aflitos, né? Por essas privações, por essa falta de consolação pelos peregrinos aflitos. Orava ao Pai, se dignasse dar consolo a todas as almas necessitadas e aflitas. Então ele passava por aquilo, ele aceitou passar por todas essas aflições pelas almas necessitadas e aflitas, por meu amor, a fim de que um raio da divina graça ilustrasse-lhes a mente de modo tal que chegassem a conhecer como em seus corações habitava o seu Deus. Então ele passava por aquilo para que essa graça chegasse aos corações dos peregrinos aflitos, para que eles percebessem no coração deles, para que eles se abrissem a essa graça de que Deus estava com eles mesmo nas situações em que eles estavam passando. E que percebendo-o verdadeiramente por amor, crendo nele pela fé, a experimentando pela doçura, tá vendo? Crendo, tinha que crer que Deus estava ali naquela situação, que mesmo diante daquela situação, era a vontade de Deus estar naquela situação, né? E experimentando pela doçura, viesse a ser consolados. Ele passou por tudo isso para que a humanidade fosse consolados e confortados por sua graça e presença, havendo-se detido um tanto, né? Pois a querida mãe José a contemplar meu rosto e fluir de minha presença tão amável, refaziam-se com um bocado de pão. Olha só, refaziam-se com um bocado de pão e água, depois do que davam graças ao Pai e a mim, e com novos cânticos louvavam a divina bondade. Os anjos acompanhavam os seus cânticos, né? Bendizendo também eles o seu Criador. E eu tudo ofereci ao Pai no que se comprazia. Mas o que em todos estes louvores, depois dava-me a dileta mãe o seu puríssimo leite, que tomava com tanto gosto, tendo grande necessidade dele, para sustentar a minha humanidade, até a hora que chegasse a hora de
pregar ao público. Então, assim, a gente vê, eu fico, nossa, gente, eu fico muito emocionada quando eu estudo a vida íntima, quando eu leio a vida íntima de Jesus, porque eu estava assistindo a aula, né, e vendo Jesus falar, né, sobre toda a privação que Jesus passou, né, mas Jesus, ele era feliz, né, e antes de eu encontrar a divina vontade, eu passava por muita coisa, mas eu não era feliz. Eu não me sentia feliz, eu me revoltava contra Deus muitas vezes. E hoje, nossa, quando Jesus permite que eu passe qualquer coisa, que eu oferto para Jesus, né? Por aquelas almas que passam por situações piores do que a minha, né? Para fazer o Pai feliz, né? Foi isso que ficou de mais marcado, né? Que a gente aceita tudo para fazer o Pai feliz. E se esse tudo que o Pai quer é que a gente se doe por aqueles que não merecem, né? A gente faz, porque essa é a vontade do Pai, né? Como foi citado na aula, né? De cuidar de uma pessoa que é difícil da gente cuidar, aceitar uma situação, né? Difícil, mas por que que a gente aceita? Por que que a gente faz? Porque a gente quer que o Pai fique feliz. Então, esse mover nosso, esse mover em direção a Deus, nosso que a gente faz, tem que ser movido em direção ao outro, que foi uma coisa assim, muito clara que ficou para mim nessa questão da vida, né? Da nossa vida, porque assim, nós, filhos da Divina Vontade, a gente repete os atos de Jesus. Só que esse repetir os atos de Jesus não é tipo a gente querer ir para o santuário de jumentinho, que nem foi falado na escola, né? Pegar um jumento, ou então a gente não aceitar uma coisa e falar assim, ah, não, mas porque eu vi na vida íntima de Jesus, tá? Que não pode ter conforto, né? Assim, não pode ir para o santuário com conforto, não pode, né? Não, mas é a gente fazer, né? A gente viver a vida na divina vontade, aceitando aquilo, seja doce ou seja amargo. Tem um trecho do livro do céu que fala isso, seja doce ou seja amargo. E aqui a gente vê isso, que Jesus ele passou por esse processo, né? Passou por esse processo de sofrimento, de mortificação, né? Imagina, de ele, em vez dele querer ser consolado, ele se preocupava em consolar. Ele se preocupava em consolar o Pai, né? Através das criaturas. Ele fazia os atos dele pelas criaturas, né? Como ele fala, né, dos méritos, né, que as pessoas, a questão das pessoas realmente é isso. Muitas pessoas às vezes passam até necessidade, né? Passam o ano inteiro de necessidade para poder ir no santuário, né? Mas vai no santuário com todo o conforto, né? Toda a pompa e circunstância, né? E, e muitas vezes a pessoa vê o irmão do lado que está passando necessidade, mas não faz nada, né? Não ajuda, não faz nada, né? Então, assim, quando Jesus fala dessa questão de não é que ir para o santuário é pecado, não é que se a divina vontade quiser que a gente vá, como foi ensinado, se Jesus quiser que a gente vá nessa viagem, a gente vai. Mas se acontecer qualquer contratempo, a gente aceita e a gente oferta e a gente repara, né? Isso foi uma coisa que ficou assim muito clara. Eu vejo claramente o quanto que Jesus pede de nós esse mover-se em direção a Deus, primeiramente, mas nos gestos concretos aqui na Terra, é em direção ao outro, né? Porque ele mesmo fala, aqui nesse trecho ele fala, foram muitas as tribulações dessa viagem, à noite encontrando
Encontrando algum lugar conveniente, repousávamos no campo, onde o manto de José servia, na maioria das vezes, de teto. E ali debaixo se punham de joelhos a querida mãe, né? Com seu esposo. Olhavam o meu rosto, onde descobriam um raio da divindade, que ali estava escondida, mas que eu lhes manifestava a fim de que se consolassem, né? A fim de que eles fossem consolados por aquilo tudo que eles estavam passando e confortassem em tempo de tantos sofrimentos, né? Então hoje nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo a pandemia, né? E a pandemia tem muita gente, né? Tem muita gente que não tem dinheiro. Tem muita gente que não tem trabalho, tem muita gente que está numa situação difícil, que não tem nem onde morar, né? Que moram numa casa de aluguel. Tem pessoas que ainda têm uma condição de pagar um aluguel, que é aposentado e paga seu aluguel, mesmo passando por dificuldade, mas paga, né? Mas tem outras pessoas que não. Tem famílias aqui na minha cidade mesmo que tem duas famílias que moram dentro de um ônibus, né? Imagina, você morar dentro de um ônibus. E aqui o que a cidade faz é acolher com a cesta, com cobertor, porque ninguém tem casa para dar, para colocar essas pessoas dentro de uma casa, né? E aí o que que acontece, né? Então, é onde muitas vezes tem muitos não é, estão em palácios, pessoas que muitas vezes vão para a igreja e tudo, que são pessoas da igreja, né? Mas que não vê, né? Então, assim, eu vi, para mim ficou claro isso, que não adianta só, tipo, claro que você aceita, você tem, como foi colocado, você tem um pai rico, o pai rico quer te oferecer uma casa, claro, você vai aceitar, você não vai dizer que não quer, entendeu? Mas você também tem que fazer algo em direção ao outro, né? Em direção a Deus, primeiramente, para reparar o coração de Deus pelas injustiças do mundo, porque Jesus passou por tudo para que todos nós fôssemos tratados iguais, e a gente vê que não é assim, que tem essa divisão, entendeu? Mas a gente também caminhar em direção ao outro, porque ele fala aqui, ó, olha só, porque ele fala, ó, eu achei muito interessante, porque ele fala dessa consolação que ele tinha, que ele dava a Nossa Senhora e a São José, mas que ele dava ao Pai primeiramente, né? Pelaquela situação que eles estavam passando, né? E que ele na divindade dele, ele consolava Maria e José, né? Então, assim, eu achei muito interessante isso aqui. Eu achei muito interessante isso aqui. Foram muitas as tribulações desta viagem à noite. Encontrando algum lugar conveniente, repousávamos no campo, onde o manto de José servia na maioria das vezes de teto, e ali debaixo se punham de joelhos a querida mãe com seu esposo. Olhavam o meu rosto, onde descobriam um raio de divindade que ali estava escondida, mas que eu lhes manifestava, a fim de que se consolassem. Para que Jesus manifestava a divindade para José e Maria? Para que eles se consolassem daquilo tudo. É como se eles dissessem, olha, eu estou aqui com vocês, Deus está com vocês. Eu estou aqui, eu sou Deus, eu estou com vocês. Então, se consolem, né? Deram um novo ânimo para José e Maria. E confortassem em tempos de tantos sofrimentos. Só esta visão tornava-os cheios de todas as consolações, né? Só de ver o rosto de Jesus, eles já eram cheios de consolações que podiam desejar. Eu só estava aflito entre tantos sofrimentos,
Não querendo, ele só estava aflito, né? Entre tantos sofrimentos. Não querendo, na maioria das vezes, admitir consolação. Na maioria das vezes, ele não queria consolação alguma. No entanto, estava com fisionomia jovial, mesmo diante do sofrimento, né? Mesmo diante do sofrimento, Jesus estava com fisionomia jovial e majestosa, de modo que apresentava muito mais de divino do que de humano. Ou seja, ele apresentava mais a fisionomia divina, né? De feliz por estar fazendo a vontade do Pai, né? Por não estar fazendo a vontade dele, mas a vontade do Pai, né? Para consolar os aflitos peregrinos. Aí ele passou por tudo isso para consolar os aflitos peregrinos. Orava ao Pai, se dignasse dar consolo. Ele orava ao Pai, em vez dele se preocupar em ser consolado, ele, por Nossa Senhora e São José, ele orava ao Pai que se dignasse dar consolo a todas as almas necessitadas e aflitas por meu amor, a fim de que um raio da divina graça ilustrasse-lhes a mente de modo tal que chegasse a conhecer, né, como em seus corações habitava o seu Deus. Então, assim, eu tenho muito uma coisa assim que eu tenho comigo, né, que como filho da divina vontade, eu tenho isso. Se eu vejo uma situação, né, eu vejo uma situação de uma pessoa que eu não posso ajudar, que nessa situação que eu citei para vocês, desse casal que eu não posso ajudar, eu reparo Jesus pelaquela situação que eles estão vivendo, né? E eu peço a Jesus para que Jesus coloque, né? Para que Jesus coloque alguém para poder ajudar aquilo que eu não posso fazer, que Jesus coloque alguém para ajudar aquelas pessoas, né? Para que elas, porque muito sofrimento, muitas vezes as pessoas se revoltam contra Deus por causa da vida que tem, né? Da vida sofrida. Só que se fosse para as pessoas serem o que Jesus ensina, o que o Evangelho ensina, o que Jesus ensina na vida íntima e nas outras místicas, a gente não ia ver irmãos nossos, né, passando por necessidade, né, passando pelo frio, passando, né, mas a gente tem que ver, né, que tem essa dinâmica, né, por causa do, não sei, do pecado do homem, talvez, do egoísmo, não sei, mas tem essa dinâmica, né? Mas a coisa assim mais importante que eu aprendi hoje, nessa aula de hoje, é a gente aceitar, resignar da vontade do Pai, né? A vontade do Pai. E fazer feliz, né? Fazer feliz o Pai. Não ficar com os olhos na terra, ficar com os olhos no céu. Não sonhar as coisas da terra, mas sonhar as coisas do céu, sonhar com o Pai. Pedir ao Pai, como também foi ensinado, né? Se a gente tem, se o nosso Pai, ele é rico, ele é dono do ouro e da prata, a gente pede. A gente pede a ele, né? A gente pede aquilo que a gente precisa, que nem foi ensinado. Se a gente precisa, né, pagar as contas, né? E a gente chega ali e não tem aquele dinheiro, a gente vai e pede ao Pai. A gente pede ao Pai. E ele quer que a gente peça, né? Porque até ele fala, pedir e abre-se-vos-á. Então, se ele não quisesse que a gente pedisse, ele não ia falar isso na sua palavra. Só que assim, a gente tem que ver que a nossa vida, ela tem que ser para fazer Deus feliz. Sim, para fazer Deus feliz. Mas a gente faz Deus feliz no outro. A gente não faz só Deus feliz ofertando, né? Reparando, fazendo orações de reparação, fazendo vigília, fazendo jejum. Mas a gente faz Deus também. Primeiramente, o nosso primeiro olhar tem que ser para Deus, né? Tem que ser para agradar o Pai. Mas a gente tem que agradar o Pai ajudando o outro, porque Jesus está no outro. Jesus está no outro. Então, todo o ato que Jesus fazia era
primeiramente para consolar o pai, mas também pelas criaturas, porque o pai sofre por ver um filho passar fome, né? Por ver um filho, tipo assim, aquele filho pródigo que sai da casa do pai, que vai para o mundo, né? E depois resolve voltar. Jesus sofre muito com isso, né? Porque ele pegou todos os bens que o pai deu para ele, né? Toda a graça, ele estava na casa do pai, mesmo que ele passasse por alguma situação ali, mas o pai estava ali. O pai estava estava com ele, né? O pai estava ali perto. Foi por isso que Jesus ele mostrou a sua face divina para Nossa Senhora e José entenderem, verem o rosto dele divino, né? O rosto dele divino, a forma dele olhar assim, fez com que eles entendessem, olhando para Jesus, eles entenderam que Jesus era o Deus presente ali e que Deus estava presente naquela situação, né? E que eles aceitavam aquilo que o pai queria que eles passassem, né? Se o pai queria que eles passassem, ficassem ali, né? Sem um teto naquele campo, com um manto como teto, né? Então, ele aceitava, eles aceitavam. E Jesus mostrava para eles, através do rosto dele, do olhar dele, né? Do olhar dele jovial, do rosto dele jovem, porque Jesus não passava tristeza, né? Jesus não reclamava. A pessoa triste é aquela pessoa que reclama de tudo, entendeu? Se tá chovendo, tá ruim, se tá calor, tá ruim. Se tem comida em casa, tá ruim, se não tem, tá ruim. É aquela pessoa que reclama. Aí você vê que aquela pessoa que passa o tempo todinho reclamando da vida, ela não consegue ver a graça de Deus agir nela. Ela não consegue. Ela não consegue, porque antes de eu ter experiência com Jesus, Jesus sempre cuidou de mim, mas eu não via a graça de Deus, eu não via. Eu não via, eu achava que era acaso, entendeu? Então a gente não vê quando a gente está cego, quando a gente está nessa cegueira, né? Que Jesus falou que ele veio para reparar essa cegueira também, que tem no trecho anterior a esse, né? Veio para reparar também a cegueira, né? Do ser humano, né? De não ver a graça de Deus, de não ver que em tudo, né? Em tudo, ele está ali presente, né? Ele está presente com a gente, né? Por isso que Jesus fala num trecho que seja doce ou seja amargo, é ele. Se for amargo, agradece. Se for doce, agradece, né? Então, assim, hoje, esse estudo de hoje, para mim, foi isso, essa questão da aceitação. Essa aceitação é a parte fundamental de tudo. Da aceitação da graça de Deus, né? Daquilo que Deus quer te dar, né? Se Deus permite, né? Deus permite que a gente passe por alguma situação, a gente aceita, repara a Deus por aqueles. E também uma coisa que me chamou muita atenção foi também a gente fazer os nossos atos por aqueles que não fazem, por aqueles que têm tudo e não agradecem, né? Por aqueles que não têm, mas não agradecem por não ter e se revoltam contra Deus, não perdoam Deus. Não perdoam de jeito nenhum, como a gente viu ontem na mística, né? É aquele tipo de pessoa que não perdoa Deus, né? Então, isso para mim também foi muito importante nesse estudo de hoje, a gente entender que nós fomos chamados para uma realidade universal, que nós fazemos os nossos atos. Por isso que é importante a gente, claro, fazer os nossos atos em direção a Deus, primeiramente, lógico, reparar Jesus, mas Jesus também está no outro. Porque se a gente também a gente não leva essa graça
a gente não leva esse Jesus também para o outro, né? E o mérito, né? Porque Jesus, os méritos de Jesus, né? Jesus, ele passou por tudo isso para que nós hoje vivêssemos, né? Do jeito que a gente vive, né? Da forma que a gente vive. Viver na divina vontade é consciência, né? Então, a gente tem que ler essas verdades, ruminar. A gente tem a graça muito grande, né? Como foi falado, a gente tem a graça muito grande, que a gente tem muita coisa para a gente aprender, né? Aí você, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas Jesus naquele tempo, eu achei muito interessante, Jesus colocar hoje essa questão do você aceitar, né? Se você vai fazer uma viagem, você aceitar, ou então você entender que você não vai viver aquela vida de Jesus, tipo, de andar no jumentinho, né? Mas você vai fazer as reparações, né? Você vai fazer as reparações, os louvores, o amor que ele merece para ele, mas através das criaturas também, através das criaturas, né? Em direção a Deus, né? Em direção a Deus, nós fazemos os nossos atos em direção a Deus, né? Mas em prol das criaturas. Jesus foi assim. Jesus não escolheu quem merece, quem não merece. Jesus foi em direção a todos. Jesus fez por todos e é isso que a gente faz. Esse amor que é único, né? Esse amor de Jesus, esse amor que tem que transbordar dentro da gente. Esse amor que Jesus tinha, que Jesus tem. Esse amor que fez Jesus ir ao extremo, né? Jesus não fez só por aqueles que mereceram, não. Ele toda a vida íntima, ele fala pelas almas peregrinas, né? Pelas almas peregrinas, né? Então, ele não fala se a alma é peregrina, se ela merece ou não merece. Nós não merecemos nada, nós não somos nada, não merecemos nada. Ele é tudo, né? E é ele que dá essa graça da gente poder fazer os atos em direção a ele, né? Por amor a ele, através das criaturas, né? Através das criaturas. Essa consciência que nós temos que ter, né? Que a gente faz os nossos atos como Jesus fazia, em direção a Deus. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai subir lá no céu? Não, a gente vai reparar Jesus, que a gente ainda está aqui na terra, então a gente vai reparar Jesus, né? Se a gente precisa, vamos supor, se a gente precisa viajar, né? Como foi colocado, a gente precisa viajar. E a gente é filho da divina vontade, a gente aceita do jeito que dá, né? Do jeito que Jesus quer que aquilo aconteça, né? E aí a gente oferta por aqueles que não podem. Eu, graças a Deus, assim, eu tinha muito, quando eu não conhecia a divina vontade, eu tinha muita vontade de conhecer os santuários, a Canção Nova mesmo. Eu tinha vontade de conhecer, mas é interessante que depois que eu conheci a divina vontade, isso para mim perdeu o valor, ficou supérfluo, sabe? Ficou supérfluo. Para mim, perdeu totalmente o sentido. Eu não tenho vontade de ir, não penso em ir, não tenho inveja também de quem vai. De quem já foi, de quem já viu o Padre Fábio. Padre Fábio já esteve aqui numa cidade próxima da minha, em Juazeiro, que era muito mais fácil de eu ir do que em São Paulo, e eu nunca quis ir. Nunca tive vontade de ir, porque assim, eu sempre vejo a pessoa de Cristo no Padre Fábio. Então, não vejo essa idolatria, né? Aqui na minha cidade já vieram várias pessoas da Canção Nova fazer pregações, muita gente tira foto, tem aquela coisa. E eu nunca quis, porque eu nunca tive esse desejo, nunca tive. Até mesmo quando eu estive em São Paulo, eu não tive aquela coisa de querer ir na Canção Nova. Ah, eu queria ir na Canção Nova, eu queria ir na Aparecida.
não. Se a divina vontade quisesse que eu fosse, ela tivesse preparado, dissesse assim, não, eu quero que você vá. E tivesse me dado todas as condições de ir, como a divina vontade me deu condição de ir para São Paulo, preparou tudo para mim, tanto é que eu tive a graça muito grande de conhecer a Aline nessa ida, que foi uma graça de Deus, não foi obra minha, não foi obra de quem deu, não, foi a graça de Deus, né? Foi a divina vontade que preparou tudo. Tanto é que eu passei por problema, era para mim ter viajado num dia, né? Não deu para viajar, cheguei no aeroporto atrasada, não reclamei, não fui brigar com a pessoa que veio me buscar atrasado, não. Aceitei, fiquei na casa da pessoa, fui no outro dia, viajei, tanto é que para voltar não tive problema nenhum. Para voltar não tive contratempo. Por quê? Porque eu já tinha passado no teste. Os problemas que eu tive foi para ver se eu ia blasfemar, se eu ia reclamar, se eu ia amaldiçoar, se eu ia chegar lá, se eu ia brigar com o rapaz, se eu ia, né? Não, mas não. E graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, isso para mim também ficou claro na questão do chamado. Eu mesmo, antes de conhecer a divina vontade, eu já tinha os meus filhos. Então, tipo assim, se eu pensasse desse jeito, eu ia dizer, ah, não, agora eu vou ter que procurar qualquer pessoa para não ter meus filhos sozinha, para não criar meus filhos. Não. A divina vontade, quando eu conheci a divina vontade, eu já tinha os meus filhos. Então, o meu chamado é como mãe. É como mãe, eu tenho que ser mãe dos meus filhos. Então, isso foi muito incrível para mim também nessa aula de hoje. Amém, filha.